Você aí pode criticar a gestão de Fábio Mota por inúmeros fatores, inúmeros problemas que a gestão de Fábio Mota tem, mas você não pode contestar os resultados. Diante da terra arrasada que o Vitória estava na Série C, ele colocou o Vitória na Série B, e de 2022 para 2023, ele colocou o Vitória pela primeira vez como campeão nacional. Foi campeão da Série B, mas é um título nacional de certo modo. O Vitória nunca tinha conquistado sequer uma Série C, quanto mais uma Série B. Nunca conquistou Série A nem Copa do Brasil. Já chegou na final da Copa do Brasil, mas bateu na trave. Acabou nunca conquistando um título nacional. Não que a Série B tenha o mesmo peso de uma Série A, longe disso, mas de certo modo é um título nacional que o Vitória acabou conquistando. Ponto. Além do acesso para a Série A com o título da Série B, desde que Fábio Mota assumiu o Vitória não caiu mais para a Série B, depois que subiu para a Série A. Em 2023 para 24, né? Aí passou 24 e 25 na Série A. Aos trancos e barrancos ali, naquela loucura, naquele desespero, ponto a ponto, tem que ganhar aqui, torcer para fulaninho perder, para eu ficar na Série A. Eu não consigo enxergar um grande planejamento, eu não consigo enxergar um grande projeto, mas não dá para contestar os resultados. O Vitória melhorou muito de patamar na gestão de Fábio Mota, tá? Quando eu falo que melhorou muito, é em comparação a um time de Série B/C que estava se tornando, na terra arrasada financeira que deixou Paulo Carneiro, né? E aí, vamos lá. Esse aqui é o ranking da CBF, publicado lá em 2022, tá, gente? Final de 2022, que pega a temporada basicamente toda de 22, cortando para 21, né? Para trás. Beleza. E aí você tem aí os últimos rankings da CBF que foram publicados aí pela CBF. E o Vitória aparece nesse momento na 20ª colocação, com 7.200 pontos. Lá atrás, quando o Fábio Mota assumiu o clube, o Vitória estava ali por volta... É porque Fábio Mota assume ali de forma interina ali em 21 para 22. Então eu tô pegando o compilado de 22, 23, 24, 25, tá? Das últimas 4 temporadas. Quando o Fábio Mota assumiu, o Vitória tinha 5.913 pontos, na 25ª colocação. Agora o Vitória aparece na 20ª posição, subiu 5 posições, pela razão óbvia, né? Nas últimas temporadas foi campeão da Série B, conquistou 400 pontos lá em 2023. Na Série A, nessa temporada, foi o 15º colocado. Pela posição, o Vitória conquistou, somou aí 472 pontos. Na Copa do Brasil não fez grandes campanhas, né, nas últimas temporadas. Muito pelo contrário, foi até eliminado para o... Foi o Nova Iguaçu, foi o Volta Redonda, que o Vitória perdeu o jogo lá no Rio de Janeiro, na temporada 2023. Mas, de certo modo, conseguiu fazer bons campeonatos brasileiros da Série A e da Série B. E aí, mais uma vez, tá, gente? Eu fiz um vídeo completo sobre o Sport e o Bahia, é o vídeo anterior. Eu não vou explicar 100% a mesma coisa que eu já falei. E só para trazer aqui o contexto geral do ranking da CBF, os critérios, né, de pontuação e de como é que você vai colocando cada clube no seu devido lugar, é de acordo com as últimas 5 temporadas, tá, gente? O ranking da CBF, ele pega a sua campanha na Série a posição do seu clube, se foi sexto, 10º, 15º, 20º, você pega a posição do seu clube na Série A e você vê, pô, quantos pontos o Vitória fez aqui na Série A em 2025. O Vitória, ele fez 472 pontos, porque ele foi o 15º colocado. Ignora quantos pontos ele fez na Série A, fez 41, 47, 50, 1.000, 10.000. Ignora isso. O que vale é a posição na tabela. E pela posição, o Vitória foi 15º, somaria ali 472 pontos. Mais a pontuação da Copa do Brasil, a posição, a campanha que o Vitória fez na Copa do Brasil. Na primeira fase, 25 pontos. Na segunda fase, 50. Na terceira, 100 pontos. E por aí vai. O Vitória foi eliminado de forma precoce, né, para o Náutico. Lá no Barradão, somou poucos pontos aí, porque não chegou nem a disputar as oitavas de final da Copa do Brasil, por exemplo. Então, somou poucos pontos. Aliado a tudo isso, você soma a sua campanha na Série A, mais Copa do Brasil, e aí você multiplica por 5, pegando a temporada atual. Você pega a temporada anterior, faz o mesmo cálculo, soma a campanha do Campeonato Brasileiro, seja Série A ou Série B, soma a campanha na Copa do Brasil e multiplica por 4. Você pega o ano de 2023, você multiplica por 3, de 2022 você multiplica por 2, e de 2020 você multiplica por 1.
A partir da próxima temporada, você faz isso. Para 2026, você multiplica a campanha do seu time na Copa do Brasil mais Série A, multiplica por 5. A idade de 2025 dessa temporada, tu multiplica por 4 e por aí vai. Se renova a cada 5 anos, né? Próximo ano você tira o ano de 2021, bota o ano de 2022 e por aí vai. Deu para entender, né? Ficou meio óbvio para todo mundo. Acredito que sim. Bom, e aí vamos lá. Pegando aqui o gancho, vamos trazer aqui o ranking onde é que o Fortaleza se encontra. Nesse momento, o Fortaleza é o 13º colocado, com 10.382 pontos, tá? O Fortaleza que perdeu posição aí em relação à última temporada. Vou até compartilhar aqui para vocês os números, o ranking da última publicação feita pela CBF, né? O Fortaleza era o 9º colocado com 11.616 pontos, ou seja, o Fortaleza acabou perdendo 4 posições. Pela razão óbvia, eliminação precoce em Copa do Brasil contra o Retrô. A Série A fez uma campanha pífia, patética de 18ª colocação. Então, naturalmente, tu vai diminuindo os pontos conquistados. Na Copa do Brasil mais Série A. E por isso que o Fortaleza foi despencando ali. Perdeu 4 posições. E se você for fazer aqui a subtração, né, a diferença do Fortaleza de 2024 para o de 2025, o Fortaleza tinha 11.616 pontos. Agora o Fortaleza tem 10.332 pontos. Basicamente 1.000 pontos a menos que o Fortaleza tem. Nem é uma média aritmética exata, né? É na verdade só a multiplicação dos pesos por cada temporada. Eu até falei no vídeo anterior que era uma média aritmética ponderada. Não, não é média porque você não divide por nada. Você simplesmente pega a temporada atual, soma os pontos de Copa do Brasil mais Série A e multiplica por 5, tá? E por 4 na temporada anterior e por aí vai. Até você chegar no somatório total, tá? Bom, pegando aqui agora o ponto de vista do Ceará, o Ceará nessa temporada, ele ficou ranqueado agora na 21ª posição, com 7.122 pontos. E aí você analisa aqui o Ceará, no último ranking feito pela CBF, o Ceará aparecia na 22ª posição, com 7.188 pontos. O Ceará até subiu uma posição no ranking da CBF, né? Ó, subiu da 21ª para a 20ª colocação. Em relação à pontuação, praticamente a mesma, né? O Ceará teve um acréscimo ali de 60 pontos no ranking. Mas na temporada que vem, a tendência é que o Fortaleza perca posições e o Ceará também, porque os dois vão jogar a Série B. E a Série B conta muito menos do que a Série A, como a gente já trouxe aqui para vocês. Se o seu clube foi o primeiro colocado na Série A, ele soma 800 pontos. Na Série B, 400. É metade, irmão. E detalhe, o lanterna da Série A, que somaria 432 pontos no caso do Sport, ele soma mais pontos do que o líder da Série B. E você multiplica tudo isso por 5. Ou seja, essa diferença que é de 32 pontos apenas, do lanterna da Série A para o líder da Série B, tu multiplica por 5, irmão. Essa diferença já vai chegar em mais de 150 pontos. Seria 160 ao todo. Então, assim, por isso que é tão importante você estar muito mais na Série A do que na Série B, tá? Para você ter um ranqueamento melhor ali na CBF, é evidente. Então, a tendência é que o Ceará perca a posição aí nas próximas temporadas. Talvez não, porque de fato tá longe, né, do Cuiabá, que também vai jogar a Série B. E o Goiás, que também tá muito longe, que também vai jogar a Série B. O Coritiba, que vai jogar a Série A, tá muito longe do Ceará. São 800 pontos aproximadamente. Muito difícil o Coritiba tirar toda essa diferença em uma temporada só. Muito, muito difícil. Beirando o impossível, tá? Tem que até ver o cálculo matemático ali, mas é muito difícil. O Coritiba não vai ser campeão da Copa do Brasil. Não vai fazer uma campanha brilhante na Série A. Então pode esquecer. Então acho que não tem nenhum grande concorrente para passar o Ceará, não. Agora o Fortaleza tem vários, né? Inter, que tá a 300 pontos só. Bragantino, tá a 500. Aí já é um gap muito grande. O Santos, que também tá ali a 500 pontos basicamente. Mas que aí é um gap muito... 500 não, né? Foi mal. Tá a mais de 1.000 pontos de diferença. Enfim, difícil, duro. Aí sim, o mais realista é o Inter e o Bragantino devem passar o Fortaleza, deve cair lá para a 15ª posição. Lógico, dependendo da campanha do Fortaleza na Série B, da Copa do Brasil e tudo mais. É óbvio isso. Mas
O Inter, por jogar a Série A, e o Bragantino também, é bem capaz de passar o Fortaleza, dependendo das suas respectivas campanhas também. É sempre bom frisar isso. E muitos devem estar se perguntando por que estar bem ranqueado pela CBF nos critérios ali de pontos. Copa do Brasil mais Série A é importante. Primeiro, sorteio da Copa do Brasil. O ranking define a divisão dos potes no sorteio das fases iniciais. Clubes melhores posicionados no pote A enfrentam clubes de pior ranking, pote E, tendo a vantagem de decidir em casa ou jogar pelo empate na primeira fase. Vagas em competições serve como parâmetro para a definição de vagas em competições nacionais e regionais, quanto aos critérios técnicos diretos estaduais não são preenchidos. E aí, classificação em Copa do Brasil para disputar a competição, classificação para a Série D, enfim, para quem, enfim, aí depende do nível do time, né? Depende do estadual, dependendo dos critérios. Então, tu está sempre bem ranqueado, tu vai ter a garantia praticamente certa de vaga na Copa do Brasil. Cotas de premiação, obviamente, as cotas financeiras pagas pela CBF em competições como a Copa do Brasil de 25 são segmentadas pela divisão dos clubes pelo ranking, né? Série A, B, os demais. Isso aí vale muito para as fases iniciais, tá? Depois tudo se iguala. Vaga na Série D, como a gente já trouxe aqui, e por aí vai. Além disso, de acordo com a somatória ali dos clubes, da pontuação de cada clube, de cada estado, vai elevar o patamar do ranking das federações, né? E o ranking das federações automaticamente aumenta o número de vagas na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, para cada estado, facilitando assim a sua ida para uma Copa do Nordeste ou uma Copa do Brasil do seu clube, tá? Por isso que é sempre importante você estar mais bem ranqueado pela CBF. Bom, esse aqui é o panorama geral, tá? Deu a lógica, assim, o Fortaleza na tendência cairia mesmo de posição pelas últimas 4, 5 temporadas que fez, de vaga em Libertadores, quarta colocação em 21 e 24, conseguiu ser semifinalista da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro lá em 2021, então era natural que o Fortaleza caísse de posição por essa temporada muito ruim que fez, de queda para a Série B, e na Copa do Brasil foi eliminado de forma precoce para o Retrô. Já o Ceará me chamou a atenção. Eu esperava que o Ceará fosse cair, mas não. Como ele jogou a Série essa temporada, e nos últimos 2 anos ele jogou a Série B, era natural que de fato ele subisse um pouco ali a pontuação em comparação à temporada anterior, ou pelo menos se mantivesse na posição, ou até subisse de posição, né? Que foi o que aconteceu. O Ceará, ele até perdeu um pouco a pontuação de 7.188 pontos para 7.122, porém, ele ganhou posição, né? Ele ganhou posição da 22ª, aliás, foi para a 21ª posição aí nesse ranking da CBF. Bom, na próxima temporada o Ceará deve perder pontuação, mas a posição deve ser mantida porque a diferença para o Cuiabá e para o resto é muito grande, tá? Bom, é isso, meus amigos. No estado do Ceará, velho, é muita gente aqui pra gente debater, né? Mas no estado do Ceará, quem é que está mais bem ranqueado aqui? Londrina, Ipiranga de Erechim, Atlético, Botafogo, Confiança, Ferroviária, Aparecidense, Maringá, São Bernardo, Caxias, Figueirense. Ferroviário, ó. Depois de Fortaleza e Ceará, o Ferroviário é outro time cearense mais bem ranqueado pela CBF. E aí depois vem uma galerona, né? Floresta logo em sequência, na posição de número 61. Depois, Piriri, Parará. Depois é isso, né? Não tem muito mais o que falar, não. Tem uma galerona aí, mas tanto faz como tanto fez, porque já fica muito lá embaixo. O Iguatu aqui, ó, na posição do número 91. No estado da Bahia, além de Bahia e Vitória, né? Eles estão mais bem ranqueados. Quem é que aparece aqui do estado da Bahia? Ninguém, né, velho? Absolutamente ninguém. Não tem nenhum não, viu, velho? Da Bahia não tem não, viu? Essa é que é a realidade. Aí falam que o futebol baiano tá brilhando, né? Tá voando baixo. Só tem o Bahia e o Vitória, né? O resto não tem nada, entre aspas. Bom, olha o estado da Bahia. A Juazeirense aparece lá, ó, na posição de número 83, irmão. Com 1.016 pontos. E aí depois tem a galera, né? Olha o Cianorte aqui. Aliás, olha o Maracanã aqui na posição de número 89. Aí depois vem o Iguatu. Bom, é isso, tá, gente? Abraço pra todos vocês. Deixa o like no vídeo, inscreva no canal, ativa as notificações, tudo de todos e aquele abraço. Valeu, gente.